Bom dia a todos. Mais uma manhã de domingo, estamos aqui dando continuidade à nossa escola bíblica dominical. Desde já eu quero agradecer a todos que já estão conectados junto conosco. Mais uma vez agradecer a Deus e também ao pastor Silvio pela oportunidade de estarmos dando essa lição. Um ciclo novo de nossa lição que se inicia, de nossa escola bíblica dominical, a qual falará sobre a vida de Paulo, pessoa que eu sou muito fã, né? Um destemido pregador da palavra de Deus, um revolucionário que levou o evangelho até as fronteiras, além das fronteiras de Jerusalém. Quero agradecer a Renata, que toda semana está nos escutando, a Tânia, o pastor Silvio, a Fernanda. Também mandar um abraço para a Vanessa, família do irmão Zezinho, pessoas que eu amo muito, lá do Recife, que nos escutaram semana passada. E pessoas que me conhecem desde que eu tinha 18, 19 anos de idade, na época que eu ainda tinha cabelo, tinha mais ou menos uns 60 quilos, era mais magro. E pessoas que eu amo muito, que eu aprendi a amar, que conviveram junto conosco e foi maravilhoso assim. Tem sido uma experiência ímpar, tem sido muito gostoso poder compartilhar do amor de Cristo, das lições que estamos aprendendo e ver o alcance que está tendo, né? Em meio a toda essa pandemia, essa dificuldade, o afastamento pessoal entre os irmãos, que nós não podemos estar tendo muito contato. O Senhor nos alertou e nos deu essa possibilidade de podermos levar o Evangelho além das fronteiras que tínhamos através da internet, né? Igual na época de Atos dos Apóstolos, em que os pregadores, os apóstolos da época não queriam sair de Jerusalém e teve que passar por toda aquela perseguição para que o Evangelho fosse propagado até os confins da terra. Parece que a mesma coisa está acontecendo agora, né? Várias igrejas estão fazendo essas lives, estão podendo ter uma abrangência melhor do Evangelho do Senhor. E isso é maravilhoso, muito bom. E graças eu dou ao Senhor por tudo isso, porque em meio a toda essa dificuldade, o Evangelho dele nunca tem esmurecido, muito tem aumentado a disposição das pessoas de pregarem. Deus ele tem se feito presente na vida dos verdadeiros cristãos e podemos com isso observar o quanto Deus é misericordioso e maravilhoso para conosco, né? Quando tudo parece que está em meio a essa dificuldade, Deus ele vai portas maravilhosas para que a gente possa propagar o Evangelho. O nosso texto base da nossa lição se encontra em Atos capítulo 9. A nossa irmã Fernanda vai estar lendo e antes disso vamos orar para que Deus ele nos abençoe. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus na Tua presença, queremos Te agradecer, ó Deus, por esse dia maravilhoso, por essa oportunidade que estamos tendo, ó Pai, de podermos falar sobre o Teu Evangelho e da Tua Palavra. Ó Deus, que esse estudo, que esse ensino de hoje venha servir de alicerce para que nossos corações venham se fortalecer, ó Deus, em meio a toda essa dificuldade no qual o planeta está passando. Que os Teus servos, ó Pai, venham esconder essas palavras nos corações para não pecar contra Ti e sempre termos defesa contra as astutas ciladas de Satanás. Usa-me segundo a Tua vontade, porque de mim mesmo, Senhor, Tu sabes que eu não tenho nada para oferecer ao Teu povo, mas cremos pela Tua misericórdia que o Teu Santo Espírito falará aos nossos corações, porque eu mesmo também preciso ouvir. Continua conosco, Pai, é o que eu Te peço e desde já Te agradeço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas perguntava a Jesus que este era o Filho de Deus. Pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirarem a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E Saulo, quando chegou a Jerusalém, procurava ajudar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e evitaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? Coisa maravilhosa a convenção de Paulo, né? Divina mesmo. Vamos iniciar nossa lição aqui com a introdução do autor, que diz assim:
Atos 9, do 1 ao 6, narra um dos momentos mais marcantes da história. O cristianismo e o mundo serão mudados. Uma obscura seita judaica, o Caminho, está lá em Atos capítulo 9, verso 2. Desde já eu queria pedir às pessoas que não têm a lição ainda, que se porventura tiver interesse, os versículos que eu for citando, você vai anotando para conferir em casa, assim, quando você estiver sozinho, porque se eu for parar para ler todos eles, aí talvez fique muito estendido a live, tá bom? Dará uma guinada em seu novo rumo. O vinho novo sairá de odres velhos, e o instrumento para isso será um fariseu, que se encontrou com Deus, com Jesus ressuscitado. O até então desconhecido fariseu se tornará, depois de Jesus, o maior vulto do cristianismo da humanidade. Olha que coisa maravilhosa. O vinho novo sairá de odres velhos. Jesus, ele cita essa passagem do vinho novo, de odres velhos, quando ele foi questionado lá em Mateus sobre os seus discípulos, né? Está lá em Mateus, também se encontra em Marcos e em Lucas 5:29 fala sobre isso. Quando os discípulos de João Batista chegam para ele e dizem assim: olha, por que nós jejuamos e os teus discípulos não fazem isso? Aí Jesus diz assim: olha, não é lícito que que as pessoas fiquem tristes ainda com o noivo aqui, mas há dias em que o noivo será tirado deles, e aí sim será necessário tudo isso acontecer, porque não tem como você colocar remendo novo em pano velho, porque isso aí estraga o pano velho, ou o vinho novo, que já está o odre esticado no limite, ser colocado no odre velho, o vinho novo vai estourar. Mas o interessante de tudo isso é que Paulo, que chamado de Saulo, ele era um odre velho, que ele veio como judeu, fariseu, da tribo de Benjamim, uma pessoa extremamente ortodoxa, muito correto no que ele achava que era certo. Ele perseguia os cristãos não porque ele queria apenas vingança, mas porque ele achava que aquilo que ele estava fazendo era o correto. Ele achava que estava trabalhando para Deus, e no encontro com Cristo ele consegue se converter, e através dessa conversão mudou toda a história e o rumo do cristianismo. Depois de Jesus, Paulo é uma das pessoas mais citadas do Novo Testamento, de modo que dos 26 livros que tem, 23 ou 13 foram escritos por ele. Continuando aqui. O fato deve ter sucedido 3 anos depois da morte de Jesus. Homens e mulheres do caminho vinham pregando a Jesus crucificado, o que despertou a ira de Saulo. Lê o versículo 9, por favor, Fernanda. Aliás, o primeiro. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. As pessoas vinham pregando o evangelho pelo caminho, tanto homem quanto mulher. E a palavra de Deus, ela é bem contundente e clara quando ela diz que Paulo ainda respirava ameaças. Imagina uma pessoa extrema, uma pessoa que foi criado para aquilo, extremamente religioso, e de repente surge uma suposta seita na qual mudou completamente a forma de ver a Deus. Antigamente as pessoas viam Deus como um Deus carrasco, um Deus que queria que eles fizessem da forma dele, e quando não ocorria daquela forma era castigado. E de repente surge Jesus, como diz o capítulo 3:16 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Surge o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, no qual veio não para ser servido, mas para servir, e deu a sua vida em favor de nós pecadores. Então, para Paulo, aquilo era um absurdo. Ele não conhecia Jesus, ele não tinha visto Jesus, ele não tinha noção de como eram os ensinos de Jesus. E os ensinos de Jesus batiam diretamente de frente com a realidade daquela época. Os judeus, eles teciam fardos que nem eles podiam carregar. Eram pessoas santas demais, pessoas que
iam para sinagogas e depois de jejuar ficavam com cara de fome para todo mundo perceber. Oravam em voz alta e causava aquele alvoroço para que as pessoas olhassem e dissessem: olha que homem santo que é isso daí. Mas Jesus foi diferente. Jesus veio sem querer chamar a atenção, chamou, porque se preocupou com a situação alheia das pessoas. E o mais incrível, ele veio para os pobres e doentes, né? E veio curar aquilo que estava doente. Olha que coisa maravilhosa. E as pessoas ficaram atônitas com isso. E Paulo ficou muito chateado com toda essa situação, porque ele era muito zeloso com a lei. Então, ouvir falar de Cristo era uma coisa absurda para aquele momento. Um homem contra Cristo. E termina com ele pregando o Evangelho no verso 29. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Olha isso. No começo do Atos dos Apóstolos, encontramos Saulo respirando ameaças. Uma pessoa que estava ao lado e consentiu com a morte de Estevão, um extremo e ferrenho perseguidor do Evangelho. E de repente nos encontramos com ele no versículo 29 pregando o Evangelho. Quer dizer, um homem contra Cristo e foi dominado por Cristo, né? O caçador passou a ser caçada, né? E ele foi caçado pelo maior caçador dos céus, Cristo, né? Que o caçou com amor e ternura. Ele se encontrou com Cristo e foi diferente de tudo aquilo que ele podia imaginar ou perceber. Um perseguidor teve um encontro com Jesus e levará o seu nome ao mundo, mesmo sob perseguição. E isso de tal maneira que nós, estudando sua vida e lições, somos devedores ao seu ministério, com mente e coração aberto. Caminhemos pela vida e ensino de Saulo de Tarso, depois Paulo, o cristão por excelência. Olha que coisa maravilhosa. Extremamente perseguido, esse perseguidor passou a ser muito perseguido. E em nenhum momento ele esmoreceu, continuou pregando o Evangelho. Primeiro tópico da lição, a infância de um menino judeu. Pouco se sabe sobre esta fase de Paulo. Ele silencia sobre ela. Há apenas lendas que não nos interessam sobre o período de sua vida. Como um menino e adolescente judeu deve ter sido assim. Com 5 anos de idade foi alfabetizado e começou a ler as escrituras. Com 6 foi enviado a uma escola rabínica. Aos 10 foi instruído na lei oral. Aos 12 teve sua cerimônia de tornar-se filho da lei. Assim começou a sua carreira de judeu ortodoxo. Entre os 13 e 16 anos, deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado como rabino. Eu sou judeu, nascido de Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei dos nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Pouco se sabe sobre a infância de Paulo, não tem muitos relatos da Bíblia, mas como judeu, o escritor ele fez uma abordagem maravilhosa aqui. Certamente ele foi instruído na lei de acordo com os judeus eram daquela época, né? Agora, o relato de ter sido criado aos pés de Gamaliel foi dado pelo próprio Paulo, lá em Atos 22:3. E Gamaliel, amados, o Gamaliel, na época, ele era considerado como um dos maiores rabinos daquela atualidade. Gamaliel, ele era fariseu e doutor na lei, de modo que o Talmud, que é vários escritos da religião judaica, uma coletânea de livros que falam sobre discussões que teve dos rabinos desde do primeiro século, que é um livro extremamente conceituado por eles, trata Gamaliel como Rabã, né? Não fala nem dele como Rabi. Rabi significa meu mestre, Rabã é mestre de todos.
E ainda diz mais que quando Gamaliel morreu, nunca mais houve um rabino como ele, conhecido como ele, homem que era muito correto com as suas leis, ou pelo menos entendido no Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas o interessante imagina só que Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, se Gamaliel era desse jeito, professor da escola de Eliel, um homem extremamente conhecido, conceituado daquela época, judeu, também ortodoxo, preservador da lei, um pouco mais maleável do que Paulo, mas ele foi criado aos pés dessa pessoa, então ele era extremamente judeu e de uma seita chamada farisaica, ou fariseu, e ele era muito ortodoxo. Ele perseguia, mas ele perseguia porque ele era zeloso para com a lei. Então essa foi a infância de Paulo. Paulo ele foi criado, instruído para ser rabino, de modo que desde a sua infância ele foi preparado para defender as leis supostamente de Deus, as leis na qual ele acreditava que era correta, sem se importar com a benevolência da graça, sem se importar com a benevolência da vinda de Cristo, porque o mesmo se focou tanto na lei, ele se deu tanto para a lei, que assim como a maioria dos judeus da época não esperava a vinda de Cristo. Então a vinda de Cristo e o falar de Cristo causou um impacto na vida de Paulo. Isso foi a infância dele. E quem era Paulo? Na primeira década de nossa era, havia 2 meninos em cidades diferentes, Nazaré e Tarso. Sem que um soubesse do outro, o primeiro mudou e marcou o mundo para sempre. O segundo tornou o primeiro conhecido fora dos limites da religião dos dois, o judaísmo. E pôs a vida em função dele, e a ponto de dizer: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Quando o autor se refere a 2 meninos, ele fala sobre Jesus, que mudou o mundo. Jesus ele veio e mudou completamente toda a religião, né? Toda a religião da época. Naquela época era olho por olho, dente por dente. E as pessoas não se importavam mais como estava sendo evangelizado ou como se introduzia o judaísmo. Na verdade, assim como Jonas na época do passado, você vê que Jonas, quando Deus manda ele pregar para Nínive, ele não queria pregar porque o ato de você falar ou determinar juízo numa determinada cidade implicaria em que Deus perdoaria a cidade se ela se arrependesse. De modo que quando Nínive se arrepende, que Deus não destrói, o Jonas fica chateado por causa disso. E os judeus daquela época era desse jeito. Para eles, só o Deus deles serviam e na verdade nada mais prestava, o que de fato era. Mas eles não queriam que o evangelho, que Deus abrangisse a sua misericórdia para com os outros, né? Eles não queriam que isso acontecesse. E quando Jesus chega, que abre esse leque, causa aquele desconforto na comunidade judeia. E Paulo, quando ele encontra Cristo, o que é que ele faz? Ele pega Cristo e apresenta até os limites da fronteira do judaísmo. Ele leva Cristo até os limites, além dos limites, aliás, da fronteira do judaísmo. E faz com que Cristo fosse tão conhecido, mas tão conhecido, que aquele menino que nasceu em Tarso, que não ouviu falar de Cristo até determinado tempo, a não ser de forma pejorativa, aquela criança que quando cresceu se tornou adulto, que se converteu a Jesus, ele seguiu a Jesus de tal forma, como diz lá em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não era um qualquer, ele orgulhava-se de sua descendência religiosa e da sua cidade natal. Pela cidadania, vindo o comandante, perguntou-lhe: dize-me, és tu romano? Respondeu ele: sou. Tornou o comandante: eu por grande soma de dinheiro adquiri este direito de cidadão romano. Paulo disse: mas eu sou de nascença. Está lá em Atos, capítulo 27, capítulo 22, versículo 27 e 28. Essa passagem, ela retrata a primeira vez que Paulo foi preso. Paulo, quando ele se converte a Cristo, ele vai até Jerusalém, muito feliz, apesar dos judeus, cristãos judeus
daquela cidade, daquele lugar, não o aceitaram e ficaram tudo desconfiados, porque até pouco tempo Paulo estava perseguindo eles. Como é que agora do nada passou a pregar o evangelho? De modo que apenas Barnabé, com a sua boa vontade, disse: não, então deixa ele aqui comigo. E quando começou a pregar o evangelho ali naquele lugar, os judeus daquela época, que conhecia Paulo como perseguidor, ficou muito aborrecido. Aquilo causou muito desconforto naquele lugar. Imagina só você como policial, um exemplo, né? Você como um homem supostamente da lei suprema, manda algum soldado teu perseguir alguém, e quando chega lá o soldado, em vez de prender as pessoas, na verdade se converte ao que elas acreditam e volta até pregando: não, olha, eu fui lá perseguir, mas eu estava errado. É dessa forma. As pessoas ficaram muito aborrecidas com aquilo, causou um alvoroço, de modo que Paulo foi preso a primeira vez. E por não entender o que as pessoas reclamavam sobre ele, o tenente comandante da época chega e diz assim: olha, vamos dar uns açoites nele, vamos bater nele, e assim vamos interrogá-lo dessa forma. E na hora que começaram a bater em Paulo, Paulo diz assim: olha, é lícito vocês baterem em cidadão romano? E eles ficaram muito temerosos por causa disso, porque era proibido. Ninguém podia tocar nos romanos na época. Roma era a maior potência. E nenhum cidadão romano poderia ser espancado sem antes ser julgado e condenado, né? E quando o tenente ouve aquilo dali, ele fica com muito medo, porque Paulo naquela época já estava andando todo largado. Apesar de ser de família rica, ele tinha se separado de toda a sua família. Ele tinha abdicado de tudo aquilo que ele tinha ou era para poder seguir a Cristo. E quando o tenente sabe disso, quando o comandante sabe disso, diz assim: olha, mas como é que pode? Eu comprei isso aqui por grande soma de dinheiro. Como que uma pessoa feita você tem a cidadania romana? Aí ele diz assim: não, eu sou de nascença. De modo que, perante a lei de Roma, Paulo tinha muito mais importância do que o comandante. Isso causa muito medo no coração deles. Pela sua cultura. Segundo os outros, fazendo ele, deste modo, a sua defesa, disse Festo em alta voz: és louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24, relata que quando Paulo ele se apresentou perante a Agripa, que ele começa a evangelizar quanto à cultura dele, quanto à educação que Paulo teve, quando ele começa a falar: olha, Agripa, olha, Festo, eu era judeu, romano, comecei a perseguir essas pessoas, acreditando que elas estavam erradas, me encontrei com Cristo. E quando ele começa a falar sobre o Evangelho, desde aquela época, das promessas, da vinda de Cristo, da conversão dele, Festo diz: tu tá louco. As muitas letras te fazem delirar. Diz: ó, Paulo, tu é tão inteligente, mas tão inteligente, você estudou tanto que você tá maluco. Essa era a cultura de Paulo. Paulo era muito inteligente, irmãos. Pela sua religião, circuncidado ao 8º dia da sua linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Está lá em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Você presta atenção, irmãos, sobre o quanto Paulo ele era muito focado nas coisas dele. Ele diz: olha, quanto à minha circuncisão, ele falando para os judeus cristãos que queriam que os gentios se tornassem judeus para depois se tornar cristão, ele diz assim: olha, quanto à minha circuncisão, fui circuncidado no 8º dia como qualquer um. Sou da tribo de Benjamim, que era naquela época uma das tribos mais respeitadas. Hebreu dos hebreus. Quanto à lei, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Ele, naquela época, a seita farisaica era mais acreditada. E quanto ao zelo, perseguia a igreja. Ele era tão zeloso pela lei que perseguia a igreja de Jesus Cristo, porque achava que eles estavam indo de contra a lei. E
E quanto à lei de Deus, ele era irrepreensível, ou seja, todos os 10 mandamentos que tinha lá no Torá, lá no Pentateuco, ele praticava de forma extremamente zelosa. Espiritualmente falando, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo, que fez isso. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 9 ao 10. Quanto à forma espiritual de Paulo, sabe o que mais me encanta, amados, quando eu leio sobre a vida de Paulo? Ele, aos 13 anos, falava mais de 13 idiomas, criado aos pés de Gamaliel, família rica, muito rica, romano. Ele abriu mão de tudo o que ele tinha para seguir a Cristo. E quando ele encontra Cristo, quando ele de fato prestou atenção em quem era Cristo, espiritualmente falando, ele entendeu o evangelho de Cristo a ponto de dizer: olha, eu sou o menor dos apóstolos. Na verdade, nem era digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Não foi eu que me escolhi, mas Deus me escolheu. Então eu sou o que sou. E trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, porque de fato ele trabalhou. Paulo trabalhou muito, a vida dele toda, irmãos, em favor do evangelho. E ele diz assim: e não por mim, mas pela graça de Deus. Então, amados, somos o que somos, né? Pela graça e a misericórdia de Deus. Não pense que você hoje ou eu fomos escolhidos por Cristo porque somos bonzinhos. Muito pelo contrário. Eu costumo dizer, se você foi escolhido por Deus, se você... A Manuelazinha tá brava ali. Se você é escolhido de Deus, se você hoje alcançou o evangelho, assim como Paulo, se a graça de Cristo te alcançou a ponto de você dizer: eu sou salvo pela misericórdia de Deus, não é porque você é bom, não. Na verdade, você era até muito ruim, assim como eu. Mas Cristo, ele veio para buscar aqueles que eram doentes. E por isso estamos aqui, pela misericórdia do Espírito Santo de Deus. Não é porque somos bons, não era porque Paulo era bom, a ponto dele ser considerado, ele se considerar o menor dos apóstolos. Mas ele diz: olha, eu trabalhei mais do que todos os outros, não por mim, mas pela graça de Deus. Então, se hoje eu trabalho, se hoje você trabalha, se hoje nós ministramos o evangelho de Deus, não é por nós, mas pela graça de Cristo que nos alcançou. Porque nós não temos merecimento nenhum nisso, irmãos. Eu não tenho merecimento nenhum em poder estar compartilhando com vocês esse estudo no qual o pastor Silvio, pela misericórdia de Deus, ele me propôs a fazer. Não, é o Espírito Santo de Deus que me leva a fazer isso. É Deus que me impulsiona a fazer isso. É Deus que está te impulsionando esta manhã para poder estar escutando da palavra dele. E não por nós não temos merecimento. E Paulo entendia isso. Paulo entendeu isso. Quanto à misericórdia, quanto à sua vida espiritual, ele sabia que era a graça de Deus que tinha o alcançado. Extraordinariamente culto, de grande capacidade de trabalho, espiritualmente zeloso, judeu, radical, sua convenção redirecionou todo o seu cabedal ao serviço de Jesus. No dizer de Stott, Paulo era um homem intoxicado por Cristo. Olha que coisa maravilhosa, ele exalava Cristo. Tudo que ele fazia era sobre Cristo. O mundo deve muito a esse homem. O maior bandeirante do Evangelho. Sua paixão por Deus é um desafio à nossa fé. A paixão de Paulo por Deus, por Cristo, é um desafio à nossa fé. Amados, sempre que eu leio as cartas de Paulo, ou o Atos dos Apóstolos, e imagino, né, quando eu vou lendo o Atos dos Apóstolos, as aventuras que Paulo passou, se é que se pode chamar assim, em favor do nome de Cristo, eu fico me imaginando eu no lugar dele, o que eu faria. E você no lugar dele, o que você faria? Teria você coragem de abandonar sua família? Não de abandonar, mas de colocar ela em segundo plano pelo Evangelho de Deus? Teria você coragem de romper com a sua família porque elas não concordam com o Evangelho que você segue, com Cristo que você segue? Foi o que Paulo fez. Não que Paulo quisesse largar tudo de mão, mas as coisas velhas,
as coisas que ele praticava antes, as perseguições dos santos de Cristo causavam dor e angústia ao coração de Paulo. Por isso ele evitava falar de quem ele era, de como se comportava. E por mais, amados, por mais que ele fosse um evangelista, por mais que ele fosse um apóstolo, pregador do evangelho, as coisas velhas que o mesmo tinha praticado machucava o coração de Paulo. Imagina as lembranças que vinham na cabeça dele sobre a morte do Estevão, apedrejado por ele. O Tadeu está aí junto conosco. Bom dia, Tadeu. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Ficamos muito felizes em saber que cada dia nós estamos alcançando mais e mais pessoas. A irmã Rita também. É maravilhoso, amados, estar compartilhando. Então, era isso que Paulo enfrentava. Ele era muito culto, muito inteligente, mas nem toda essa inteligência fazia com que ele esquecesse de quem ele tinha sido. E ele se sentia uma escória antes de conhecer a Jesus. E, portanto, ele abriu mão de tudo que ele era para servir a Cristo, porque o passado dele magoava, ia de contra o Evangelho de Cristo. Terceiro tópico, a transformação. Uma palavra de Paulo merece nossa atenção por sintetizar sua vida. Nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Olha, nesse ponto que ele diz assim, nem sou digno de ser chamado de apóstolo porque persegui a igreja de Deus, ela marca dois extremos. Extremos, muito. É como se fosse o polo norte ou o polo sul. Não sou digno de ser chamado de apóstolo, a patente maior que tinha naquela época para evangelizar, porque perseguia a igreja de Deus, estava lá embaixo, era perseguidor. Dois limites extremos, o perseguidor da igreja de Deus e apóstolo. A mudança se deu no caminho de Damasco. Há três narrativas de sua conversão, tá? Lá em Atos dos Apóstolos, a primeira, 9, do 1 ao 19, que quem relata é Lucas. E as outras duas foi contada pelo próprio Paulo, está lá em 22, do 1 a 16, também de Atos, e 26, 10 a 18, também de Atos, quando ele se defende perante o povo, e quando ele se defende perante a Agripa, ele vai e conta a conversão dele, a forma que ele foi convertido. E nas próprias palavras de Paulo, ele diz, não foi ilusão, né? Não foi ilusão, contada por ele mesmo durante o interrogatório que ele estava tendo com Agripa e Festo, a experiência que marcou a sua vida. Nunca mais Paulo foi o mesmo. A convicção deve mudar a pessoa. Imagina só, Paulo saiu para perseguir as pessoas, um caminho, um clarão de luz. A Bíblia relata, amados, se você ler esses textos atrás aí que eu citei, a Bíblia relata que era sol de meio-dia, no deserto. Então, uma luz mais forte do que o sol do meio-dia no deserto, a ponto de Paulo não enxergar mais nada depois. E houve uma voz diz assim, olha Paulo, por que tu está me perseguindo? Senhor, mas quem sou eu? Eita Jesus. Aí Paulo diz assim, quem sou eu? Ele diz assim, eu sou, quem és tu? Aí ele diz assim, olha, eu sou Jesus, Paulo, quem você está perseguindo. Dura é contra ti e recalcitar contra os agrilhões. Então aquilo marcou a vida de Paulo, porque o evento foi sobrenatural, irmãos. Não era uma ilusão, pois tinha uma luz mais quente que o sol, ou mais forte que o sol do meio-dia. Está lá em Atos 22, 6. Os homens que estavam com Paulo ouviram, e mesmo não entendendo, o poderoso e arrogante perseguidor cai por terra. Uma voz o alcança, Saulo, por que me persegues? A repetição do nome próprio era uma forma carinhosa de um tratamento. Se você ler lá em Êxodo capítulo 3, verso 4, você vai ver quando Moisés vê a sarça pegando fogo, Deus ele chega para Moisés e diz assim, Moisés, chega aqui mais. E também lá em 1 Samuel 3, 4, Deus quando chama Samuel, também chama Samuel pelo nome. Então Jesus chamar Paulo pelo nome, Saulo pelo nome, era uma forma carinhosa de ser chamado, porque naquela época eles não chamavam, e sim pelos títulos. De modo que
Aquela experiência para Paulo marcou a vida dele. Amados, pensa no momento da tua conversão. Pensa no momento que você encontrou a Cristo. Pensa no momento em que você de fato resolveu seguir a Cristo. Não pelo que ele era, ou aliás, não porque pelo que ele poderia te dar, mas pelo que ele era. Você resolveu aderir ao Evangelho porque antes você era uma pessoa que não valia nada, assim como eu, um exemplo, aos olhos do mundo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele viu o valor em nós e nos escolheu para sermos pregadores do Evangelho. Foi isso que aconteceu com Paulo. Então aquilo causou um impacto na vida dele. Paulo se transformou completamente da água para o vinho. E o momento da tua conversão, o momento da minha conversão, como se deu? Você se transformou quando encontrou a Cristo? Quando você optou pelo Evangelho, você se transformou? Será que eu me transformei? Ou as nossas atitudes continuam sendo as mesmas? A gente continua fazendo as mesmas coisas de quando fazia antes. E daquela voz que Paulo ouviu, aquela voz que o amava, atônito, Paulo pergunta: quem és, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que impacto, que choque. Ele não perseguia seguidores de uma superstição, mas alguém vivo. Imagina quando Paulo ouviu a voz de Cristo, né? E agora? Passei a minha vida, dediquei a minha vida a perseguir uma certa seita, porque acreditava que eles estavam pregando alguém que tinha morrido, não existia mais. E de repente ouve-se a voz de um ser maravilhoso que com amor fala assim: ô Paulo, por que você está me perseguindo? Tudo mudou agora. Jesus não estava morto, ele havia ressuscitado. Então tudo que aquelas pessoas haviam falado era verdade. A graça de Jesus tinha chegado até a Paulo. A graça de Jesus chegou até você. A graça de Jesus chegou até a mim. E agora, o que fazer? Mediante a todo aquele cenário, mediante a todas aquelas circunstâncias, Paulo se entregou a Jesus e diz: olha, Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Jesus diz: olha, vai até a cidade de Damasco, lá você vai encontrar Ananias e ele vai te dizer o que fazer. Foi o que Paulo fez. Quando você se encontrou com Jesus, quando você optou por seguir a Jesus, você tem perguntado, você perguntou a Cristo o que é que Ele quer que você faça? Senhor, o que queres que eu faça? Como tem que ser a minha vida a partir de agora? Quanto à disposição de Paulo, capítulo o tópico 4 e último, diz assim: a conversão de Paulo não foi superficial, foi radical e profunda, como deve ser uma conversão. Ele não se aculturou nem aderiu a um grupo, ele foi transformado pelo poder de Deus e como resultado quis servi-lo. Então pergunte: Senhor, que farei? Então ele perguntou: Senhor, que farei? Está lá em Atos, capítulo 22, verso 10. E Jesus ele diz assim: levanta-te e saia a Damasco, onde dirá tudo que te ordeno a fazer, que foi o que Ananias fez. Quando ele se encontrou com Cristo, a disposição que ele tinha para perseguir as pessoas, ele usou para poder pregar o Evangelho e diz assim: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Você tem perguntado a Cristo: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Quem é autenticamente convertido tem como desejo principal ter alguma coisa para seu Salvador, como Paulo mais tarde diria, pois o amor de Cristo nos constrange. Está lá em capítulo, lá em Coríntios, 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo constrangia Paulo, ele ficava com vergonha diante de tanto amor, né? Eu não mereço, Senhor, eu não mereço essa tua misericórdia, mas a tua misericórdia me alcançou. Eu não mereço estar do teu lado, mas o Senhor me escolheu. E o constrangimento que Paulo sentia era tanto que ele abriu mão de tudo que ele era, tudo que ele tinha planejado para a sua vida, para poder seguir a Cristo. E o interessante de tudo isso, amados, é que antigamente era pedido para os cristãos que serviam a Jesus, que eram perseguidos, darem a sua vida pelo Evangelho. Ou você abdicava de ser cristão ou você morria. Muitas pessoas morreram. Os alicerces do cristianismo, no qual estamos fundamentados, foram construídos por corpos e mais corpos de pessoas que acreditaram no Cristo que você acredita, que eu acredito, para que hoje nós pudéssemos estar aqui pregando o Evangelho. Tantas e tantas pessoas morreram.
tantas e tantas pessoas foram desacreditadas. Pessoas que abriram mão de tudo que tinha para poder seguir a Deus, para que hoje, de manhã, no domingo, eu, Taylor, estivesse aqui falando do amor de Cristo para vocês através de uma lição dominical e vocês estivessem escutando. Mas não foi fácil chegar até aqui. Muitas pessoas morreram, irmãos. E dentre elas o próprio Paulo também. A ponto dele dizer, olha Senhor, o teu amor me constrange, porque a vida que Cristo tinha preparado para Paulo não era daqui da terra. O que Cristo tem para mim e para você não é daqui da terra. Cristo preparou algo muito melhor para nós, lá nos céus com Ele. E hoje em dia não tem sido desse jeito, né? Engraçado que um certo amigo meu me falou o seguinte, uma frase que ele ouviu que diz que tempos fáceis, aliás, tempos difíceis criam pessoas fortes. Tempos fortes criam pessoas fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam pessoas fracas. E pessoas fracas criam tempos difíceis. E foi isso que aconteceu. Pessoas entregaram a vida para Jesus, foram perseguidas por isso e hoje temos liberdade de pregar o Evangelho. Mas sabe o que é que encontramos hoje? Encontramos pessoas convertidas que querem entretenimento e que Deus ou a igreja cuide deles e sem que eles possam fazer nada pelo Evangelho. Pessoas estão na igreja hoje que querem ter entretenimento. Não querem ouvir a palavra de Deus, querem festa, querem oba-oba. Como eu falei aqui uma vez, determinada vez, eu estava passando sobre a ponte de Niterói e vi um cartaz, um outdoor bem grande, dizendo assim, olha, vai estar esse final de semana o maior avivalista de todos os tempos, não vou citar o nome da pessoa por educação e por ética, e vá lá, receba a sua bênção e coisas do tipo assim, você vai ser avivado pelo Espírito Santo de Deus. Mas sabe o que eu não ouvi, irmãos? Eu não ouvi falar do nome de Cristo. Não ouvi falar sobre o que ele ia pregar. E as pessoas hoje em dia têm feito isso. A Cristiane também está conosco. Um abraço para ela. Deus continue te abençoando. Hoje em dia é muito raro você ver isso. As pessoas mudam o evangelho, né? Hoje em dia dentro da igreja tem denominações que muda completamente a liturgia do culto e faz de forma para buscar os jovens, faz aquilo, outro, mas não de forma que Deus aceite ou que esteja na palavra de Cristo, mas eles flexibilizam o evangelho para que outras pessoas sejam alcançadas, supostamente, mudando e moldando a palavra de Deus de acordo com o pensamento de quem eles querem que sejam alcançados. Resumindo, eles mudam a palavra de Deus, flexibiliza ela para que as pessoas supostamente estejam seguindo a Deus, mas viva fazendo coisas do mundo, né? Se você vê igrejas que pregam sobre prosperidade, essas coisas todas, vive lotada. Mas igrejas que pregam o evangelho como ele deve ter sido, como ele tem que ser, quase nunca vai as pessoas. Na nossa igreja, por exemplo, temos de vez em quando num culto de escola dominical vai poucas pessoas. De fato, tem donas de casa que tem esposo e precisa cuidar do esposo. Às vezes o esposo não é evangélico, tem os afazeres, mas tem pessoas que pode ir, não vai. E na escola dominical é onde aprende. Mas se dissesse assim, irmãos, olha, o governo liberou os R$600, tu vai receber no domingo da igreja. Ia na faixa de umas 5.000 pessoas. Mas para buscar o evangelho as pessoas não vão. As pessoas querem entrar na igreja para ser cuidado. E olha só, Marcos capítulo 10, versículo 45 diz assim: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Paulo, quando entrou no evangelho, conheceu a Cristo, ele passou a servir, não ser servido. Você, meu amado irmão que está ouvindo isso aqui essa manhã, eu também, temos que entender que enquanto estivermos aqui na terra, se praticarmos um evangelho autêntico, se pregarmos o Cristo verdadeiro, seremos perseguidos como Paulo foi perseguido. Não pense que você entrou na igreja para ser servido, não, você entrou para servir. De modo que não vivo mais eu, como Paulo falou em Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivemos, devemos viver pela misericórdia do Filho de Deus que nos alcançou. Então, a lição de hoje basicamente é isso. Contou a princípio a introdução da vida de Paulo, a sua infância,
o encontro dele com Cristo e o que ele fez depois disso. De modo que desde já eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco agora de manhã e mais uma vez reforçar, irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, tempos esses que criará pessoas fortes, mas a única forma de se fortalecer, amados, na presença de Deus é buscando a Cristo, orando e lendo a palavra de Deus. Continue estudando, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Vamos estar orando, agradecendo por tudo e depois eu vou passar mais um louvor. Desde já quero agradecer a minha sobrinha que tem se predisposto a mandar vídeos para mim, me ajudando aqui, cantando e tocando violão, é uma benção. Mas eu quero agradecer pela vida de todos vocês que nos acompanharam agora de manhã, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela tua infinita misericórdia, muito obrigado por essa lição, que a exemplo de Paulo, ó Deus, nós venhamos nos entregar completamente ao teu evangelho, que a nossa conversão venha a ser autêntica e verdadeira, que o teu evangelho e o brilho do teu Espírito Santo venha a ser refletido nas nossas vidas. E se não temos condições, ó Pai, ou não sabemos expressar nosso amor por Ti através das palavras, que as nossas atitudes, ó Deus, e comportamento dentro de nossa casa e no nosso trabalho venha refletir a mudança do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Que o nosso objetivo seja alcançar o Teu Filho amado, ó Deus, a ponto de dizer que somos imitadores de Paulo, assim como ele foi de Cristo, como mesmo falou, Deus. Que nós venhamos imitar, ó Pai, os passos do Teu Santo Filho aqui na terra, para que no momento oportuno, ó Deus, nós venhamos, ó Pai, nos encontrarmos contigo na glória, segundo a Tua palavra mesmo nos fala e nos relata. Seja conosco durante essa manhã, abençoa cada um dos Teus servos, os fortalecendo, que nesses momentos de dificuldade, ó Deus, de incerteza que nós vemos no nosso dia a dia, o Teu Espírito Santo venha nos colocar diante de Ti, nos segurando pela mão, ó Deus, para que nós não venhamos vacilar, mas sempre caminharmos lado a lado contigo. É o que nós te pedimos essa manhã e agradecemos porque cremos que o Senhor escuta nossas orações. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A Tânia também está conosco. Bom dia, Tânia. Deus abençoe.